Olá, família! Aqui André França para mais uma parábola. Em Atos 3, versículo 1 ao versículo 8. Pedro e João realizam milagres. Pedro e João foram orar no templo. Na porta de entrada, chamada Formosa, havia um mendigo, aleijado de nascença. Também a Pedro e João o mendigo pediu esmolas. Mas eles, olhando nos olhos do homem, tiveram compaixão e disseram: não temos dinheiro, mas podemos fazer alguma coisa por você. Pedro continuou: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Depois pegou na mão do mendigo e o pôs de pé. O homem não podia acreditar. Ele conseguia ficar de pé, André, pular. Que maravilha! É um milagre. Graças a Deus eu consigo andar. E ele saiu pulando pelo pátio do templo. O homem que havia sido curado ficou perto de Pedro e João, e logo se ajuntou uma multidão curiosa. Pedro falou então ao povo: israelitas, por que vocês estão olhando como se nós tivéssemos feito um milagre com as nossas forças? Vocês se lembram de Jesus, aquele que morreu na cruz? Pedro continuou: este Jesus ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus, e é pelo seu nome que as pessoas podem ser curadas. É dele que todos os profetas falavam e profetizaram. Este Jesus está vivo e é o Messias. Arrependam-se dos seus pecados e comecem uma nova vida. Como o agito era grande, as autoridades religiosas, fariseus e o sumo sacerdote Anás ficaram preocupados. Eles agarraram a Pedro e a João, e, como já estava anoitecendo, os lançaram na prisão. Muitos, no entanto, ficaram impressionados e creram nas palavras dos apóstolos e se tornaram cristãos. Na manhã seguinte eles foram levados ao sinédrio para darem explicações aos sacerdotes. Pedro, cheio do Espírito Santo, explicou que Deus era poderoso e que, apesar de eles terem crucificado seu filho, ele se tornaria pedra principal de seu reino. Ficou claro que Pedro e João falavam a verdade. Então eles o soltaram, com a ameaça de não falarem mais desse tal de Jesus, criador de confusões. Mas Pedro e João responderam: pensem bem. É mais importante obedecermos a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar do que ouvimos e experimentamos. Em seguida eles foram encontrar seus companheiros e lhes contaram tudo o que acontecerá. Juntos eles oraram, pedindo a Deus que considerasse as ameaças e que os capacitasse a anunciarem a palavra corajosamente. Também pediram por sinais e maravilhas, para engrandecerem o nome de Jesus. Os apóstolos faziam muitos milagres e curavam muita gente. Os que criam se ajuntavam no pórtico de Salomão, onde se reuniam todos os dias. A fama e o conceito dos primeiros cristãos crescia dia a dia. Muitos não tinham coragem de se unirem a eles, mas os admiravam muito. Outros traziam os doentes em camas e maçãs, e também os lunáticos e atormentados por espíritos, na esperança de serem curados. Esperavam que ao menos a sombra de Pedro os tocasse. Assim o Senhor lhes acrescentava, a cada dia, novos seguidores, tanto homens como mulheres. Então os fariseus, cheios de inveja, mandaram prender os apóstolos numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo apareceu. Ele os levou para fora, sem que ninguém percebesse, e deu a seguinte ordem: entrem no templo e preguem a mensagem de Jesus. Ainda cedo, os discípulos já se encontravam no templo. Os fariseus não entenderam nada. A prisão estava fechada, com os guardas na frente, mas os discípulos estavam no templo, testemunhando de Jesus. Eles interrogaram os apóstolos: não lhes ordenamos para vocês não falarem mais de Jesus? Pedro mansamente explicou quando a ordem de Deus era mais importante. A liderança ficou furiosa, e queria matá-los, mas o sábio Gamaliel explicou: deixem-nos em paz. Se o que dizem é de homens, não vai dar em nada, como já aconteceu com Teudas e Judas, o rebelde. Se for humano, falhará. Se for de Deus, não adianta nada vocês tentarem impedi-los. Assim, eles soltaram os discípulos, não sem antes lhes darem um surra e proibirem que falassem de Jesus. Os discípulos se lembraram das palavras de Jesus, que previa uma alegria para os que fossem perseguidos por amor a Ele. E todos os dias, no templo e nas casas, não paravam de ensinar e de anunciar a Jesus.